Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos falar sobre equações diferenciais lineares de primeira ordem. Para este vídeo nós extraímos exercícios da bibliografia Equações Diferenciais volume 1 dos autores Zill, Cullen, da editora Pearson. Bem, neste vídeo nós iremos primeiramente apresentar a definição de equações diferenciais lineares de primeira ordem, a fórmula geral que a gente utiliza para resolver qualquer equação diferencial linear de primeira ordem, ou seja, vou apresentar para vocês a solução analítica da equação diferencial linear de primeira ordem, para em seguida apresentar para vocês um exercício extraído da bibliografia citada e resolver passo a passo a questão. Vamos para a definição. Então, toda equação diferencial ordinária de primeira ordem, ela é da forma A1 dy dx mais A0y igual a G, onde A1 e A2 são chamados de coeficientes da equação e ambos coeficientes podem ser funções que dependem da variável x, certo? E g de x é uma função que não está multiplicando nenhum termo da diferencial de y e nem y. Então, dizemos que esta expressão ela é dita linear. Para a gente resolver esta equação diferencial, fazemos da seguinte maneira. Vamos escrever a equação diferencial como apresentada na definição e vamos remover este coeficiente A1. Para a gente remover este coeficiente A1 de dy com dx, a gente vai dividir toda a expressão por A1. Então, dividindo este termo por A1, fica somente 1. Dividindo este termo por A1, fica a razão A1, A0 sobre A1. Dividindo G por A1, temos G sobre A1. Nós iremos renomear este coeficiente aqui, A0 sobre A1, como uma função P de x. E a razão de G sobre A1 como a função f de x. Assim, quando a gente tiver uma equação diferencial com esta característica, ou seja, o coeficiente de dy dx é sempre 1, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, que também é chamado de solução analítica da equação diferencial ordinária de primeira ordem, que vai ser y igual a 1 sobre μ, a integral de μ vezes f dx mais c, onde o único termo aqui nesta expressão desconhecido é este μ. O f de x a gente extrai da equação diferencial. O μ é definido como o fator de integração. Este fator de integração ele é calculado pela seguinte expressão, e elevado a i, onde este i, que é o expoente da exponencial, é a integral de p de x. E quem é p de x? É a função que está multiplicando a nossa solução y, certo? Ou seja, para resolver a equação diferencial linear de primeira ordem, basta a gente saber a f de x e a p de x e substituir nesta solução analítica. Para entender melhor, vamos ver um exercício. O primeiro exercício, para entender melhor como a gente aplica a solução analítica de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, é a questão de número 24 da bateria de exercícios 2.5 do livro do Zill e Cullen. Bem, a expressão da equação 24 é
1 menos cosseno de x dy mais 2y seno de x menos tangente de x dx igual a zero. Certo? Bom, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é organizar a equação diferencial ordinária linear de modo que o coeficiente de dy seja 1. Para isso, a gente vai pegar a equação diferencial e a primeira coisa que a gente vai fazer é aparecer o dy sobre dx aqui. Ou seja, pegar o dx, dividir aqui. Então, temos dy sobre dx. Agora, vamos pegar o 1 menos cosseno de x, assim, e vamos pegar a menos tangente de x e passar para o lado direito, certo? Assim, já temos a nossa função g de x, certo? Então, aqui seria o nosso coeficiente a 1, o nosso coeficiente a 0 e a nossa g de x. Porém, para resolver esta equação diferencial, nós vamos utilizar a solução analítica. Para usar a solução analítica, este coeficiente tem que ser 1. Então, vamos dividir toda a equação diferencial por 1 menos cosseno de x. Então, aqui se torna 1. Aqui se torna uma função razão, né? E aqui também se torna uma função razão, onde isso aqui é o nosso p de x e isso aqui é a nossa f de x, que é o nosso segundo passo. O segundo passo é identificar p de x e a f de x. Então, temos que a p de x é 2 seno de x sobre 1 menos cosseno x, e a nossa f de x é tangente de x menos 1 sobre cosseno x. A p de x é sempre a função que está multiplicando a variável y. E a nossa f é sempre a função que está independente aqui do lado direito. Feito o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo é calcular a nosso expoente do fator de integração, que nós definimos como i, que é a integral de p de x. Como vimos que a p de x é 2 seno de x sobre 1 menos cosseno x, vamos calcular essa integração utilizando o método da substituição, chamando 1 menos cosseno de x de u, né? Então, tudo isso aqui fica sendo u. Fazendo a derivada de u, temos du é seno de x dx. Então, vamos substituir isso aqui por du. Ok? Assim, a nossa integral fica 2 sobre u du. A integral de 1 sobre u é ln de u. Como a gente tem esse 2, fica multiplicando. Pela propriedade de log, este 2 fica sendo expoente do logaritmando. Então, a nossa i fica sendo log natural de u ao quadrado. O quarto passo é calcular o fator de integração. Haja vista do que no terceiro passo calculamos o expoente do fator de integração. Então vamos lá. Como μ é igual a e elevado a i, e i foi calculado no terceiro passo, então fica e log natural de u ao quadrado pela propriedade de log. Temos então que essa potência toda vai resultar apenas como o logaritmando aqui. Assim, o fator de integração é u elevado ao quadrado. Porém, u é 1 menos cosseno de x, então, ao quadrado, nesse caso. O quinto passo e último é calcular a solução utilizando a fórmula y igual a 1 sobre fator de integração, a integral do fator de integração vezes a f mais c. Certo? Bem, fazendo as devidas substituições, vemos que a f é a tangente de x sobre 1 menos cosseno de x. Isso aqui identificamos lá no segundo passo. Observe que μ é 1 menos cosseno de x ao quadrado, então vai simplificar esse quadrado com este termo todo aqui.
resultando então em integral de 1 menos cosseno de x vezes tangente de x, certo? Fazendo o produto aqui de tangente de x com 1 fica sendo tangente de x, o produto de tangente de x com cosseno de x fica sendo seno de x, ok? Assim, vamos calcular a integral de tangente de x menos seno de x. A integral da tangente de x é tabelada, a integral da seno de x também é tabelada. A integral da tangente de x é o log da secante e a integral de menos seno de x é cosseno de x. Assim, temos log natural da secante de x mais cosseno de x mais c. Porém, eu quero padronizar esta solução com apenas uma função trigonométrica. É possível fazer isso porque secante de x é a função inversa do cosseno. Então, isso aqui é a mesma coisa de cosseno elevado a menos 1. Utilizando a mesma propriedade que a gente utilizou aqui, cosseno elevado a menos 1, o expoente menos 1 do cosseno vem para frente do log. Então, vai ficar menos log de cosseno de x, certo? Substituindo agora o fator de integração que está aqui no denominador por 1 menos cosseno de x ao quadrado, a gente vai ter esta expressão aqui. Para se tornar mais elegante, vamos colocar o expoente negativo. Então, esta é a solução da equação diferencial linear de primeira ordem, com o devido cuidado. O cosseno de x aqui não pode ser igual a 1, porque senão vai ser 1 menos 1, 0, e este termo aqui é denominador, certo? E aí inviabiliza a solução para y. Dessa forma, devemos criar a seguinte restrição para x. X precisa ser diferente do arco 0 e seus côngruos, né? Mais 2κπ. Ou seja, 0, 2π e em diante. A equação linear ela é muito mais simples, resolvida através da expressão aqui. Então, use sempre, é o que eu recomendo, use sempre esta solução aqui, que você vai achar com facilidade. Por quê? Porque observa que a f de x, com certa frequência, ela pode ser zero. E aqui toda essa integral ser uma constante. Então, a solução de y vai ser simplesmente vai ser uma constante aqui, aí tudo isso aqui vai dar constante, né? Vai ser a constante sobre o fator de integração. E quando às vezes a f não é zero, acontece esta simplificação que a gente conseguiu aqui. Então, recomendo usar esta fórmula aqui para achar a solução da equação diferencial linear de primeira ordem. Bem, então encerramos este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado da resolução do vídeo. Comentários com sugestão, crítica serão bem aceitos. Curtam o vídeo e compartilhem. Bons estudos!